Irmãos, eu gostaria que você estendesse a mão aqui para frente. Aqui está uma parte da equipe de louvor que a igreja, durante esses 19 anos, gerou. Está faltando vários, com membros que fazem parte, mas nós temos uma parte aqui da equipe, e a maioria que aqui está, eu estava olhando, tirando o Mateus, que está na bateria, a maioria, uma boa parte não tinha nascido ainda, A Tayla tinha já nascido já, e a Renata, tá certo? E durante esses 19 anos, irmãos, e quando nós começamos, o Mateus, aqui da parte da equipe de louvor, tá certo? Ele estava presente, tocando um chacoalhinho, ficando do lado da bateria, já tocava um pouquinho, mas era muito pouco. E com o decorrer do tempo, Deus foi gerando. E eu gostaria que você orasse e agradecesse a Deus por esse fruto maravilhoso. Pai, nós queremos te louvar por cada um desses irmãos, cada uma dessas irmãs que o Senhor proveu. Senhor Jesus, uma grande parte ainda não havia nascido, Senhor Jesus, fisicamente. Ainda não estavam, Senhor, aqui, Senhor, na terra. Mas o Senhor já tinha projetado. Senhor, também o Senhor nos deu a graça de termos, Senhor Jesus, todos eles, Senhor, sendo gerados e trazidos e nascendo de novo, Senhor, para viver esse momento tão gracioso, para conduzir a igreja no momento em que o Senhor afirma que o Senhor habita no meio dos louvores. Senhor Jesus, é tão especial o louvor, que ao terminar a Santa Ceia, o Senhor cantou um hino, e o Senhor se direcionou para o Getsemane. Antes de enfrentar, Senhor, o maior desafio da sua vida, o Senhor adorou o Pai. Ensina, Senhor Jesus, toda a equipe de louvor, o quanto é precioso, Senhor, te adorar. O Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor é aquele que está entronizado entre os querubins da glória. O Senhor é aquele que tem um cântico que nós vamos cantar somente na eternidade. Mas enquanto isso, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, o melhor que nós temos. Se você pode, mais uma vez, levante as tuas mãos aos céus e diga a Ele: a minha vida, a minha casa, a minha família é uma oferta de louvor ao Senhor. A ti seja a honra, a glória. Agora diga ao Senhor: o teu querer. Faça, Senhor, Faça o que está em teu coração. aleluia. E que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aplauda Ele de todo o coração. Que o Senhor Jesus seja louvado. Você pode se assentar. Vocês também, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amados, esse é o primeiro culto. Vamos ter mais 3, direcionado diretamente para o aniversário. Nos demais anos, nós passamos por um período que eu quero que vocês entendam. Eu quero falar um pouco hoje sobre como nós nascemos. Um povo que não tem raiz, não tem futuro. E a primeira coisa que eu quero explicar para vocês. Durante alguns anos, Deus pediu para mim ficar calado, para mim não acelerar.
Eu sei que vai contramão de tudo que você tem visto ou ouvido por aí. E Deus sempre dizendo para mim: calma, que tudo tem o seu tempo certo. E o tempo é um tempo muito perigoso. Eu quero que você entenda isso. Eu quero te contar uma história que nós temos aqui 4 ou 5 pessoas que vão lembrar muito bem. Há exatamente 22 anos, eu chegava numa noite nesse mesmo lugar, há 22 anos atrás. E era a primeira vez que eu me direcionava aqui para conhecer realmente São Carlos, para mim vir para São Carlos. Vim para São Carlos depois dessa noite que foi entre março ou abril. Conheci aqui um povo maravilhoso e nós mudamos para São Carlos. Ficamos nesse lugar que nós estamos aproximadamente uns 6 meses, comigo dirigindo como pastor nesse local. Mas logo depois nós compramos um terreno e construímos um templo e mudamos para lá. E depois de uns 3 anos e pouco, 3 anos e meio, nesse templo que nós havíamos construído, eu pedi transferência para Mococa. E nessa transferência para Mococa, chegamos lá, assumimos uma igreja, e uma igreja que esperava muito uma oportunidade de estar tendo um pastor, na época, como, vamos dizer assim, como na minha idade, com a visão que eu tinha na época, missionária, e eu assumi a primeira igreja de Mococa. E ali nós trabalhamos, mas dentro de 6 meses surgiu algumas necessidades, e nós tivemos que voltar para São Carlos, por causa dessas necessidades, e voltamos. E aí nós tivemos que começar algo que não estava projetado. Eu nunca tinha sonhado ou projetado começar o ministério, independente de alguma denominação. E nós amamos muito as denominações. Eu tenho um respeito muito grande, quem anda comigo, quem conversa comigo sabe disso. Mas nós, ao voltarmos, tivemos que começar. E começamos em uma casa, bem no próximo bairro que aqui se localiza. E quando nós estávamos ali trabalhando, naquela garagem, irmãos, na primeira noite, tinha por volta de umas 22 pessoas. E como, eu quero que você olhe bem para mim aqui agora. Tudo tem que começar na bênção. E para começar na bênção, eu mesmo não pude estar presente na primeira reunião, ou nas primeiras reuniões, porque como eu disse, eu estava em Mococa. E nós saímos pela porta, viemos, tá certo? Cumprindo com todos os protocolos que havia necessidade. E foi muito bom, muito bom. E eu sei que houve momentos de lágrimas, por causa, como eu falei para você, não foi nada projetado e nem sonhado. Foi algo que foi acontecendo naturalmente pela mão de Deus.
E nós começamos ali, na garagem da casa de uma família. Só que nós não tínhamos projetado nada. E aí surgiu o primeiro problema. Numa casa, naturalmente, vocês conhecem alguma que tem 22 cadeiras? Começou por aí. Segundo, nós não tínhamos absolutamente nada. Nada. Para você ter uma base de ideia, a surpresa foi tão grande que nós, para trazer a mudança, precisamos, você está entendendo, usar um limite que nós tínhamos no banco. Mas aí, irmãos, um pastor chegou e nos concedeu 50 cadeiras. Ele nos emprestou na época. E nós começamos. Logo depois, os irmãos alugaram um salão, aonde nós começamos então. E queridos, preste muita atenção. Começamos num salão. Mas você não imagina, quando nós falamos salão, nós só tínhamos 50 cadeiras. Não tínhamos como fazer um púlpito, um altar. Não tínhamos um lugar mais alto para colocar a bateria. Então arrumaram um tapete, forrou o tapete, colocaram o tapete lá e a bateria do lado. Mas nós começamos. E começamos. Só que eu gostaria muito da sua atenção para esses pontos. Essas 22 pessoas começaram a trabalhar. Alugamos esse salão. Mas nós tínhamos uma meta bem definida. Preste muita atenção, quem não tem metas não sabe aonde vai chegar. E a nossa meta era uma só: ganhar almas. Ganhar almas. Repita comigo: ganhar almas. Nossa meta. E para cumprir essa meta, nós aconselhamos e tomamos uma decisão: evitar o máximo de contato com irmãos que nós tanto amávamos. Irmãos, e que tínhamos e temos consideração enorme. Por quê? Porque nós poderíamos, e eles também, se deixarem influenciar por sentimentos, e virem e se reunirem e se envolverem conosco. Então a nossa meta era ganharmos almas. Ganharmos almas. Era a nossa meta. E tanto é que nós precisamos lembrar de que Jesus disse que o sábio é aquele que ouve as suas palavras e pratica. Isso está em Mateus capítulo 7. Você pode ler no versículo 24 e 25. O homem prudente e sábio é aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. E Jesus assemelha esse homem àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí ele diz que virão as tempestades, os rios subirão, baterão contra a casa, mas ela permanecerá. Agora, irmão, Jesus está dizendo que o homem sábio, ele ouve e pratica. Então vá para Provérbios capítulo 11, versículo 30. Provérbios 11, versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida. O fruto que o justo produz é árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Quem ganha almas é sábio.
Quem ajunta as almas é sábio. E para nós, irmãos, este foi o nosso primeiro pilar: ganhar almas. Ganhar almas. Essa é a visão que Deus nos deu. E nós precisamos lembrar que Jesus disse que o sábio, ele é aquele que edifica sobre a rocha. Por isso, uma das coisas que nós mais trabalhamos dentro do ministério é a exigência da meditação na palavra de Deus. Porque quando você for meditar, você vai se deparar com uma ordem exclusiva de Jesus. É uma ordem direta de Jesus. Mateus capítulo 28. Jesus, lembre-se do cenário que aqui está no capítulo 28. Jesus havia ressuscitado. E Jesus está agora dando as suas últimas direções. Ele vai subir ao céu. E no versículo 28, ele diz: é-me dado todo o poder. Olha bem, Jesus centraliza todo o poder que existe no universo sobre ele mesmo. Ele diz: é-me dado todo o poder, e não só no céu, mas na terra também. E aí ele olha para a sua igreja, ele olha para nós e disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero que você entenda bem que Deus tem uma meta. E aí, meus irmãos, aqui dentro desses versículos, começou a acontecer algumas coisas. Primeiro, nós tivemos que ter uma transição. Como eu disse para você, a minha própria pessoa passou por um tratamento que não foi fácil. Eu tive que me tornar um odre novo, para que o vinho novo fosse colocado. E o vinho novo é o verbo que se fez carne e habita entre nós. Ele é a palavra viva. E eu precisei, a partir de então, depender de uma mensagem exclusivamente bíblica. Como assim, pastor? Sem argumentações. Que aí entra uma outra história que é antes do Ministério Internacional da Vida. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Nós precisamos, como igreja, entender que Jesus disse que eu tenho que fazer discípulos. E aí entrou algo, irmãos. Fazer discípulos e não crentes. Vocês sabem que eu amo a palavra crente, e eu sempre digo que seja crente. Mas discípulo é outro nível. Porque crente é uma palavra que diz quem tem fé. E muitas vezes você viu pessoas que foram curadas por ter fé em Jesus, mas que depois abandonaram Jesus, não voltaram mais. Você quer ver? Simplesmente os 10 leprosos. Você se lembra que só um voltou. Então Jesus disse: olha, os sinais são importantes, eles fazem parte da nossa vida, eles fazem parte para que o mundo veja e creia. Mas Jesus mandou você dar um passo a mais, fazer discípulos. E aqui entra uma interrogação: quantos discípulos você tem feito? Quando eu olhei e mostrei para vocês a equipe de louvor,
Se a igreja não tivesse trabalhado, não tivesse investido, nós estaríamos sem esses discípulos, que são discípulos do Espírito Santo, discípulos do Senhor. E nós precisamos estar conscientes, irmãos, que o ministério que Deus nos deu é esse, de nós fazermos discípulos. Agora, para fazer discípulos, é necessário que você também entenda que você vai ter que depender totalmente, tá certo? De uma pessoa, e que não é o pastor Walter, mas Jesus deixou claro quem é essa pessoa. Vá para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 5. Atos 1, 5. Porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? Disse-lhe o Senhor: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude e o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Para ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Um dia alguém me perguntou: por que, pastor Walter, Ministério Internacional da Vida? E por que não só Ministério da Vida? Porque eu disse e vejo que Jesus nos chamou, não somente para São Carlos, a região, mas aonde quer que Ele nos enviarmos, nós seremos testemunha, porque estamos sendo batizados pelo Espírito de Deus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor e glorifica Ele de todo o coração. Jesus, Ele te libertou. Jesus, Ele te salvou para você fazer discípulos. A igreja tem que ter meta: ganhar as vidas. Para quê? Para fazer discípulos, gerar discípulos. E aqui, meu irmão, eu quero que você entenda: Jesus te libertou e te salvou para isso. Eu quero que você se lembre que Jesus escreve nas cartas aos Hebreus que tanto Abraão quanto todos aqueles que depois vieram dele, por mais que tinham promessas de bênção e de alcançar riquezas nessa terra, e de serem prósperos e de serem uma bênção, eles tinham uma visão muito além dessa terrena e dessas promessas. Eles visavam a cidade celestial, e por elas eles caminharam e deram a sua vida, e testemunharam de que eles esperavam algo muito mais do que nessa vida. E se você e eu fomos salvos dessa maneira, aplaudimos ao Senhor e glorifiquemos a Ele. Entenda que os tempos estão passando, e não tire os teus olhos das mansões celestiais. O meu Salvador, Ele disse: eu vou preparar lugar. Eu sei que nós estamos em uma mudança teológica muito grande, mas, irmãos, nós temos que ser uma igreja de raiz, e que tem os seus fundamentos que não podem ser removidos, porque eles são os fundamentos de Cristo. Nós vamos nos atualizando em muitas coisas, mas no alicerce jamais, porque o alicerce é Cristo. Você deve e eu lutarmos por muitas coisas, mas lembre-se
de que teologicamente nós esperamos muito mais no Senhor. Te alerto, igreja, te trago à tua memória, não te esqueça. Primeiro, tu foste gerado para ganhar almas, e você para isso tem que ser sábio, e o sábio é aquele que verdadeiramente ouve e pratica a palavra de Deus. Segundo, fazendo discípulos. Discípulos de quem? Do Senhor. O Senhor mesmo disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Jesus mesmo disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos aqui para darmos testemunhos e para evangelizarmos e gerarmos o maior número de salvos possível, que estão aguardando e esperando a volta do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja precisa gastar tempo e forças nisso. Mas para você conseguir entender tudo isso, você tem que nascer de novo. E nascer da água e do Espírito. Por isso, permita que o Espírito Santo ele venha e habite dentro de você. Lembre-se de Hebreus, carta aos Hebreus, cartas de Hebreus. Venha para o capítulo 3. Versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, ei, somente quem nasceu de novo consegue ouvir a voz do Espírito de Deus, porque foi gerado pelo Espírito de Deus. Não queira que os seus amiguinhos de escola, de faculdade te entendam. Não espere que os seus amigos e companheiros de trabalho te entendam. Não espere que os seus familiares que não são convertidos te entendam. Por quê? Porque eles não têm a mente de Cristo. Eles não conseguem discernir a voz do Espírito. Mas se eles nascerem de novo, eles vão andar com você e vão te entender. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais vosso coração. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. E lembre-se, você está nas provações, e eu também. Eu quero que você aceite um novo desafio. De primeiro, ganhar alma. Segundo, de você verdadeiramente ser fiel ao Senhor, no mandamento de ganhar almas e fazer discípulo. Terceiro, para isso, dependa do Espírito Santo. Tenha uma comunhão tão grande com Deus. E como eu disse para você, no começo do ministério eu precisei, além de todas as dificuldades financeiras, além de tudo, o Senhor fez um reboliço tão grande, que aí Ele começou a gerar algo novo dentro de mim. E eu me lembro bem que um dia eu cheguei para a pastora e disse: se alguém me procurar, diga que eu estou retirado. E a situação era tão grave, irmãos, que eu fui para o templo, abaixei a porta, fechei a porta, entrei, me joguei no altar, que era de madeira, e ali eu passei uma tarde inteira ao Senhor. Ali eu chorei, ali eu clamei ao Senhor, por causa de todas as lutas que nós estávamos. Era um começo árduo, era uma gestação terrível, eram momentos de dores, com tantas coisas que estavam acontecendo ao nosso derredor, e eu tinha que me manter calado, e precisei durante mais de 10 ou mais anos ficar calado, e até hoje ainda o Senhor diz para mim: cala-te,
é no teu silêncio que eu trabalho. Deus espera de você que você vá e chore com Ele. Eis que eu coloco diante de ti um caminho estreito e apertado. Olhe bem para cá, preste atenção. Se você está esperando um caminho largo, espaçoso, esqueça. Aquele que te chamou, aquele que te convocou, aquele que te colocou sobre essa poltrona, você que está me ouvindo essa noite, é estreito e apertado. E não tem jeito. Não tem jeito. Ou é esse ou é morte. Porque o Senhor não terá prazer. Escute bem, o Senhor não terá prazer em ti. Porque Ele te chama para colocar a mão sobre o arado. Em Hebreus capítulo 10, versículo 37, lê lá, e o 38. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Quem é esse? O Senhor Jesus. Mas enquanto isso, o justo viverá da. E se ele recusar, a minha alma não tem prazer. E nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Voltar atrás, querer fugir desse caminho estreito, é ir para a perdição. Mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Hoje eu te entrego princípios que não podem ser jamais mudados. Primeiro, Deus te chamou e te escolheu para que vades e dê frutos, e frutos que permaneçam. Segundo, para você fazer discípulo. Terceiro, para você depender totalmente do Espírito Santo. Como eu disse para você, depender. E depender dói, irmãos, que você não imagina. Quantas vezes você tem que passar horas e horas, como nós vamos passar amanhã o dia inteiro aqui em jejum, até o final, tá certo, do culto amanhã. Então das 8 da manhã até umas 8:30 da noite, a igreja está convocada a estar de jejum. Aqueles que podem, venham e passem o dia. Pastor, mas eu trabalho. Passe uma parte do dia. Os irmãos e as irmãs. Quando o pastor fala irmãos, o pastor está falando irmãs. Está dando para entender, irmãs? Tá bom? Tá certinho? Então amanhã nós vamos passar esse momento glorioso de jejum, agradecendo a Deus pelos 19 anos. E aqui, irmãos, nós cantamos o segundo cântico que diz assim: teus caminhos são muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Os sonhos do Senhor são extraordinários. E durante muitos anos, o lema da igreja era ser um lugar de realização de sonhos. E para a realização de sonhos, só há uma maneira. É aonde Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque não tem sonho maior do que viver em comunhão com o Pai. Eu quero fazer uma pergunta aqui: quantos verdadeiramente já estão conduzidos por Jesus aos braços do Pai Celestial? Aplauda a Ele de todo o teu coração e dê um grito de aleluia. Queridos, quero apenas trazer a tua memória. O desafio é enorme. 19 anos. Eu creio que agora é momento de dar um salto que não tem como você calcular. Por quê? Porque nós trabalhamos
para a formação e amadurecimento também de uma liderança. Uma liderança que teve que passar por muitas lapidações, muitas, para ela amadurecer e para dar tempo de uma nova geração se levantar, e essa nova geração ter força para avançar, mas com sabedoria, com entendimento, e que nós possamos ver isso. Eu costumo dizer para as pessoas: você tomou uma decisão, tomei. Quantos conselhos você ouviu? Quantos conselhos e quem te aconselhou? Você orou para tomar essa decisão? Aí se ela disse que orou, eu disse assim: quantas pessoas oraram junto? Vou trazer à tua memória, igreja, o que há muitos anos atrás foi nos entregue. Aquele que se isola busca os seus próprios interesses e não de Deus. A comunicação é um sacrifício que agrada a Deus. E quando Deus encontrou uma igreja, que está lá em Apocalipse capítulo 3, olha o que Deus disse para essa igreja. Uma igreja que comunicava com o Senhor, uma igreja que tinha o prazer. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência. Irmão, vamos voltar ao começo dessa mensagem, Mateus capítulo 7. O sábio ouve e pratica. Guarda na prática a palavra. Ele diz: também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí o Senhor diz: eis que venho sem. Guarda o que tens, para que ninguém tome. Hoje o Espírito Santo te desafia. Te traz a memória, igreja, essa decisão de vivermos para a realização do grande sonho do Senhor. Que todos venham a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E você é o canal que Deus separou para realizar esse sonho. Deus te chamou e Deus está trabalhando em sua vida através de você guardar a palavra. Portanto, o Senhor te chama nesse momento, porque, irmãos, naqueles primeiros dias, aqueles irmãos trabalharam e rapidamente nós tínhamos dezenas de pessoas, numa alegria que você não imagina. Pessoas que vieram e que foram uma bênção durante esse período todo. E nós nos alegramos porque chegamos aqui, somos gratos a todos aqueles que trabalharam para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Agora chegou a tua hora, chegou o teu momento. Como estará daqui a 19 anos? Como estará os seus discípulos? E será que você estará aqui? Ou você estará em outras até nações? Hoje nós temos a alegria de estarmos discipulando pessoas em outros estados, mas podemos fazer muito mais do que isso. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. E agora é com você que está aqui nesta noite. Deus está te chamando. Deus está te chamando. E quando eu me converti, eu não sabia nada, eu não entendia nada, irmãos. Mas o meu pastor, um homem de fé, ele nos desafiava. E nós fazíamos uns evangelismos totalmente diferentes de hoje. Mas nós íamos até mesmo para as praças públicas. E lá nós começávamos a cantar uns cânticos.
Jesus Cristo. Comece a ser curado. 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 Você não é um fracassado e nem um derrotado. Você não é um fracassado. Você não é um derrotado. Ramandorreria, mandorrei, estererio. E nem desprezado. Tu és amado. Tu és amada do Senhor. Tu esterremite de canto, creia, você não é obra do acaso. Você é o sonho de Deus. Você é o sonho de Deus. Eu sou o sonho de Deus. Nós somos o sonho de Deus. Em sonho, grite ao Senhor e acredite e recebe a unção. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Sorrecanto dia menandaramai. Tu esterrevie. Unção de multiplicação. São cheias mando revio. São cheias mando riente revies. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, amado e querido Espírito Santo, toma-me, unção de ousadia, toma-nos, unção de conquista, unção de multiplicação. O remando recanto revias. El amando revio, ni amando revie. Ey amando revies, ey amando revio. Tu está aqui para ser cheio do Espírito Santo. Eu estou aqui para ser cheio do Espírito Santo. Senhor Jesus, o Senhor disse: João batiza com água, mas o Senhor batiza com o Espírito Santo. Fique à vontade, Senhor Jesus, para curar, para libertar, para sarar, para restaurar, para regenerar, para nascer de novo. Vem um novo nascimento. Meu irmão, permita o Espírito de Deus. Receba, levante as tuas mãos aos céus e vai recebendo. Levante as tuas mãos aos céus e receba, 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 receba algo que você nunca recebeu. É a presença viva do Espírito de Deus. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Escute a voz do Espírito Santo. Escute a voz dele.
Escute Ele. Escute o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ouça a voz do Espírito Santo. Cura-nos, sara-nos, Senhor. Feridas foram abertas durante esses 19 anos, Senhor. Sara, Senhor, e cura. Cura, Senhor, cura, cura, cura. Tira as decepções. Tira as decepções, tira as decepções. Tira a fraqueza. Tira as enfermidades. Sara, Senhor. Sara. Sara, Senhor. Sara, Senhor. Cura, Senhor. Oh, Senhor, nós sempre clamamos mais cura, mais libertação, mais cura, mais unção, mais a Tua presença, mais o Teu domínio, Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Deus. Todo o seu coração. Ele me ama, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção.
Esse sentimento vai saindo que não vem de Deus. Esse sentimento. E vem o sentimento de Deus. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Errando revias, tu enderamae. Aí ando recanto e enderrama na raramai. Oh, esse sentimento que você diz: eu estou esquecido, eu estou esquecido, eu estou aqui, ninguém me vê. Um dia Deus buscou um homem para adorá-lo, um homem para servi-lo. E quando Deus manda o profeta na casa do seu pai, esse homem não estava lá, mas todos os seus demais irmãos estavam. Ele estava lá no campo. E Deus bradou ao coração do profeta dizendo: não é nenhum desses homens que aí está aí. E o profeta olhou para então Jessé e disse: não tem mais nenhum filho? Ele disse: tem um, mas ele está lá no campo. Jessé não se lembrou, Jessé não tinha mandado buscar, mas Deus mandou buscá-lo. Até você mesmo se esqueceu de você. Até mesmo você se esqueceu de você. Teu coração está tão vazio, mas Deus não se esqueceu. Deus o buscou. E Deus te buscou nessa noite. Receba esta unção, receba essa cura, receba a presença daquele que jamais te abandonou. Por mais que você não percebeu, Ele esteve contigo, Ele te trouxe aqui e Ele está te dizendo: eu derramo sobre ti a minha própria vida. Recebe a unção. Ramando requias tu rienda ramai. Tu esteias tu remenai. Então levante agora com toda a tua força, tuas mãos aos céus e prate agora.